E aí, gente, hoje estou aqui com a Roberta. A Roberta tem um canal também, chama Só Mais Um Episódio. Só Mais Um Episódio, é um canal que fala sobre séries. E eu trouxe ela pra gente falar de uma série que está concorrendo a vários prêmios no Emmy. Todos, praticamente. Todos, praticamente. Todos. E foi uma série que mexeu muito comigo quando assisti, que é Handmaid's Tale. E eu trouxe a Roberta aqui pra ela dizer por que os homens precisam assistir essa série. E a Roberta, pra quem não sabe, ela apareceu também num vídeo mesmo do Millennium, que eu conheci o Millennium. Verdade. Né? O mesmo dia que eu conheci o Millennium foi o dia que eu conheci a Roberta. Ela também fazia parte daquele blog que a gente escrevia sobre séries. Depois que a gente saiu do blog, a Roberta continuou. Ela tem agora um blog. É um blog ou um site? Um site. Um site. Blog é a mãe, né? Tem aquela expressão, blog é a mãe. Blog é a mãe. Blog é a mãe. Não, Só Mais Um Episódio. Assim, a gente tem o site, Só Mais Um Episódio, Facebook, Instagram, Twitter. Tudo Só Mais Um Episódio. É, tudo Só Mais Um Episódio. Então fala pra gente sobre o que é a série. Bem, a série é uma história, uma adaptação do livro da Margaret Atwood, do mesmo nome, que conta a história de uma sociedade totalmente totalitária que toma conta dos Estados Unidos depois de um golpe. Ela é pautada na Bíblia, se eu posso dizer assim. Sim. Né? Totalmente. Sim. Então é como se a sociedade voltasse assim alguns séculos atrás, muda de nome os Estados Unidos, vira Gilead, e os homens que deram esse golpe, eles se tornam os comandantes, são os líderes da sociedade, e eles começam a dividir todo mundo entre classes. As mulheres que são inférteis por causa de uma mudança climática que houve no mundo, homens e mulheres ficaram inférteis, poucas conseguem ter bebês. Então, essas mulheres que conseguem ter bebês, elas viram as aias. As aias, elas vão reproduzir, virar um útero ambulante, né, uma incubadora para esses comandantes que não têm filhos. E a história conta a trajetória da June, que era uma mulher casada, com marido, filho, uma carreira, era totalmente dependente, que é transformada numa aia e vai para casa de um comandante, e é a vida dela ali. E a June tentando se adaptar ali e sobreviver. É sobrevivência da mulher. A história dela e das outras mulheres em volta dela. Mas isso que é spoiler, né? É, mais do que isso é spoiler. Por que os homens precisam assistir essa série? Por quê? Porque, na verdade, os homens... Eu não sei nem se é um defeito ou se é uma característica de natureza do homem. Só entender mais ou menos as coisas quando você se coloca no lugar. E a série muito faz isso com quem tá assistindo. Acho que por isso que ela mexeu tanto com você, porque Sim. Ela te força a você se colocar no lugar daquelas personagens, vivendo aquela história. E é isso que muda a cabeça do homem depois disso. Ainda mais se ele pensar um pouquinho em tudo que a série fala, e por que ela foi feita. A Margaret Atwood, que escreveu o livro, ela colocou um mundo distópico, mas ela colocou tudo o que as mulheres vivem. Nada do que tem ali não aconteceu, é ficção, entendeu? Porque você sente raiva de todos os homens, até dos bonzinhos você sente raiva. Sim, eu sinto de todos também. Eu queria matar todos, assim, aquela... Até morre todo mundo! Até os que estão ajudando, você sente aquela raiva. bomba, você falou, mata todo mundo! Então. Explode essa bomba! Sim. Na verdade, todas as mulheres dessa sociedade, que é a Gilead, todas elas são oprimidas em algum jeito. Até na segunda temporada explicam melhor por que as aias, sendo que existem outras mulheres férteis que estão em outras classes de Gilead. Eles pegam as pecadoras, pegam as mulheres férteis, mas, por exemplo, a June, que era uma adúltera, ela se casou com um homem que já era casado, uma coisa assim, entendeu? Então, por isso, ela virou uma aia, porque era um jeito dela purificar a existência dela. Mas existem as Martas, existem as esposas, que são as vilãs, as menos oprimidas, mas também são de algum jeito. E existem as outras famílias que são Econo-Peoples. Econo-People. São aquela sociedade, aquela parte diferente, os cinzas, né? Que eles podem ter filhos e tal, trabalhar, e as esposas não são escravizadas, mas elas têm que viver para aquilo ali. Em qualquer jeito, todas as mulheres dessa sociedade totalitária, ela é oprimida de algum jeito. E é legal até porque as mulheres que seriam as vilãs, uma delas, que é uma das protagonistas, né? Ela foi uma das que ajudou a criar a lei pra esse mundo ser da forma como ele é. A Serena é uma personagem mega complexa, né? Muito. Você nunca sabe se você odeia ou se você gosta dela. Porque quando você vê uma história dessa, você fala assim, como uma mulher pode
ajudar num sistema desse totalmente opressor que escraviza a mulher. Mas existe mulheres. Até eu lembro, quando eu penso nisso, eu lembro da Hannah Gadsby. Esse especial dela é um stand-up, mas é um stand-up completamente diferente, assim, que ela fala da vida dela e tal, do humor, e ela fala também como ser uma mulher gay. Mas ela fala, assim, também uma frase que é muito legal, que eu guardo pra mim muito, assim, ultimamente, que é: você acha que a mulher não é corruptível? A mulher é corruptível. O homem não pode ser tão arrogante a ponto de achar que ele detém a essência humana, sabe? A mulher também é corruptível, ela também pode ser má, então ela também pode ser vilã. Ela pode oprimir também. Então a Serena, ela é isso, mas ela é uma vilã um pouco mais humanizada. Quando o sistema que ela ajudou a criar se vira contra ela começa a ver as coisas com outros olhos, né? Ela e o Fred são dois personagens que precisam estar lado a lado, porque os dois são uma representação de tudo que a gente vê mulheres em sociedade, que a Serena é uma mulher extremamente intelectual, ela é muito superior ao Fred, o marido dela. Isso é claro, assim. Sim. Isso você só descobre assistindo a série depois, que aparentemente ele parece ser muito superior a ela. Mas quando a gente conhece a personagem, a gente vê que ela é muito mais inteligente, ela tem liderança, ela que comandava ele, e ele consegue essa posição de poder por ser um homem. Como eu falo, ele só tá lá porque ele tem um pênis. É por Sim. isso. E essa é a nossa sociedade, é assim que acontece. Às vezes você vê numa empresa uma mulher que é muito melhor, que poderia estar em um cargo melhor, e é promovido um que não faz nada, ou que não tem as qualificações que ela tem. E isso a gente vê todo o tempo. É legal ver até o quanto ele sente medo da mulher, né? Ele tem medo justamente dessa inteligência dela. Muito sabe? medo. Tem uma frase nessa temporada, que é uma frase que a Margaret Wood escreveu no livro: o maior medo do homem é que as mulheres riam dele. Quer dizer, ser ridicularizado. O maior medo do homem é isso, é o seu ego. E o maior medo da mulher é que os homens a matem. O maior medo da mulher é ter a sua vida, seu corpo violado. O Luke, o marido da June, pra mim representa o homem feminista. Tá, ele é um homem feminista, ele não é machista, ele entende as necessidades da mulher dele e das outras mulheres à volta dele. O Nick já é uma representação do homem privilegiado. Sim. Entendeu? Sim. Ele é o homem privilegiado que pensa primeiro nele, e ele sabe que existe opressão à volta dele. Só que ele só entende isso quando ele vê o que acontece com alguém que ele gosta. Quando se torna pessoal aquela opressão. E é a mesma coisa que a gente sempre vê por aí falando: eu não quero que isso aconteça com a minha filha, eu não quero que isso aconteça com a minha mãe, com a minha irmã. Imagina se fosse com a minha irmã, entendeu? Você só consegue ver a mulher como um ser humano quando ela tá próximo de você. Quando ela não tá longe, a opressão, tudo bem, acontecer ali, eu tô vendo o que tá acontecendo. Entendeu? Ficar em silêncio ajuda aquilo a continuar acontecendo. Mas eu só vou fazer alguma coisa quando for pessoal. Se preservar. Se preservar, exatamente. Que é o que muitos homens fazem mesmo, Exatamente, os homens, muitos. Às vezes você fala... Tem a chance de mudar alguma coisa, mas não muda com medo do que pode acontecer com ele. Exatamente. Então daí é aquela coisa assim, vamos defender as mulheres, só que fala assim, não, calma, eu vou me prejudicar. Ele pensa primeiro nele. Então ele... Exatamente. Faz só o que dá até o ponto que ele vai continuar com as coisinhas que ele tem. Sim. E eu acho ótimo ter essa coisa forte, assim, sabe? Essa coisa chocante. O que faz até algumas mulheres não quererem assistir. Sim, é difícil pra... Né? É muito difícil. Eu tenho algumas amigas que falaram assim, não dá pra mim, não quero assistir e tal. É aquilo que você falou, a gente consegue se colocar no lugar delas. Não tem como. Sabe? A série te força te força a colocar, sabe? E eu sei que mesmo eu achando que eu posso estar me colocando no lugar delas, eu sei que não é... Provavelmente eu nunca vou sentir exatamente o que uma mulher sente estando nessa situação, estando na sua situação, sabe? Mas é uma forma, talvez, da gente, pelo menos, tentar imaginar como seria. Assistir essa série é como se fosse um homem normal. Não um homem ruim. Não um machista, um opressor. Mas um homem normal que vive sua vida
sem pensar nos direitos dos outros, sabe? É. Que só vive o seu privilégio e que não pensa. Então, essa série, ela acaba fazendo o homem pensar. Pra mulher, não. Pra mulher, eu assisto e eu me choco, mas eu não me choco como se aquilo fosse uma surpresa, porque eu sei que tudo que tem na série tem na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da minha irmã, das mulheres que estão por aí. Então, pra mim é muito diferente. O homem, a série é uma surpresa, uma caixinha de surpresas, assim. Acho que ele nunca imaginou que as mulheres passassem por aquilo, ou assistem achando que aquilo é pura ficção, não sabem que aquilo a gente vive todos os dias. A história, como eu falei, ela exagera não nos acontecimentos, mas no cenário em que ela está. É um mundo distópico, é uma situação meio surreal. Todos os tipos de opressão que tem na série, a mulher vive. Em graus diferentes, mas elas vivem. É vista só por causa do útero, a mulher que não tem um filho, ela não serve pra sociedade. E ela é vista apenas por isso, e ela tem o seu intelecto totalmente anulado, sua identidade completamente anulada. Tiram o nome dela, a vida dela, a proíbem de tudo. E isso a gente vê muito na nossa sociedade, nas democráticas em alguns graus, mas em alguns países por aí a gente vê isso também. Mulheres que são obrigadas a ter filhos, isso acontece muito, né, a maternidade compulsória. E tem o jeito que a June é tratada ali, nessa segunda temporada principalmente, a gente vê num momento em que ela começa a se revoltar contra esse sistema, e como essa sociedade consegue manipulá-la de um jeito que anula ela de um jeito... Aquilo é um relacionamento abusivo que mulheres vivem todos os dias. Se você olhar o jornal, assistir um jornal, você vai ver esse tipo de coisa. Os traidores de gênero... Gente, os traidores de gênero é uma das coisas mais fortes que tem na série. Sim. Ela te pega se você for um homem e se você for uma mulher. Te pega, assim, nisso. É muito forte o que fazem com o traidor de gênero. E, de novo, é a anulação da identidade. Uma sociedade totalitária e patriarcal é isso. É anular a mulher em todos os sentidos. Todos. Intelectualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E o que eles fazem ali com a June e com a Emily, a mutilação não é só física. A mutilação é emocional ali também. A identidade da mulher, que é sempre apagada. Você é sempre vista como... ou uma traidora de gênero, uma adúltera, uma pecadora, um útero, mãe. Você nunca é vista como uma mulher primeiro. Então a série é muito isso. E é por isso também que eu gosto muito da série, apesar dela ter essa coisa forte de nem todo mundo conseguir ver. Pra mim, ela tá sendo boa de também resgatar a minha identidade. E aí, por isso é bom. E eu acho que o homem também tem que ver isso. É importante pro homem ver isso. Então é isso, gente. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer? Quer dizer, tem, né? Mas tem deixaram muita coisa aqui. Sempre tem. Sempre tem, né? É. Então vão lá no canal da Roberta, lá só mais um episódio. Ela fez uma crítica, né, sobre a primeira temporada do Handmaid's Tale. E a partir da segunda, o que você fez? Episódio por episódio. Fizemos lives destrinchando tudo, falando tudo sobre todos os personagens e todos os plots. Então você vai lá, assiste Handmaid's Tale, depois vai lá no canal da Roberta e acompanha todas essas críticas e tudo que ela fala de todos os episódios. Sim. E é isso, né? E é isso. E eu fiz um vídeo também lá no Só Mais Um Episódio. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você ir lá e conferir o que a gente conversou. Sobre série, né, pra variar. Sobre série. É sobre série. Sobre série. Spoiler, é sobre série. É. Muito obrigada por me chamar. Ai, obrigada você por ter vindo. Ai. E até mais, então.